Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. E hoje estou aqui, com os de sempre, Samara Vasconcelos e Silvio Joaquim, para contar um pouco mais dessa linda história que a humanidade construiu. Ou não, né? Quem Fala, sabe? galera. Ou não. Ou destruindo, né? Construindo ou Ou não, destruindo, a né? gente não sabe É, também. exato. Por isso que depois eu disse, peraí, calma lá. Vai lá, Samara, vou nem complementar mais. Vou rever os fatos, Peraí, né? pô. Todas as vezes é Samara agora. Isso tá errado. É, amigo, tem coisas na vida que a Tá gente também tem que chateadinho, meu aceitar. irmão? Tá chateadinho, Eu tô querendo abrir uma moção, sabe? Porque assim, na faculdade, eu sempre tinha que esperar Samara ser chamada para que eu saísse. Ainda tinha Charlene na minha frente. Então era Charlie, Samara. Se tinha alguém Aí vinha chamado Charlie... Charlene. É, Aí realmente. vinha Silvio. Pô, meu irmão, É, amigo. meu ônibus passa, pô. Tô triste de novo. Tô triste de novo. Ô, Eu só não rapaz. tava muito importando antes, não sei se percebeu. Mas tudo bem, irmão. É tranquilo. A gente tá aqui pra te apoiar. A gente tá aqui pra te apoiar, irmão. Pode ficar Eu não tô tranquilo quanto gostando a mais de tu, isso. não, André. Não, isso aí é recíproco, né? Acho que já Eu tava não tô claro. gostando de tu, não. Não, achei que já tava Deixa claro. Samara Não falar que precisava eu quero. ser. Não, eu Samara, achei que corta, não André, por precisava favor. ser enunciado aí. Gente, olha, mais um podcast, mais um barraco, mais uma discussão. Ou seja, nada de novo debaixo do sol. O que é que mudou apenas? O tema do podcast, né? Hoje nós vamos falar que estão no mudo, formado no Ásia, para falar que hoje nós vamos estar com uma caixeira veloz sobre feudalismo. Então eles estão aí no mudo para ver se eles não discutem, tá bom? Para pelo menos vocês ouvirem o tema. Não sei Ele não se vai ser consegue. uma caixeira Ele é tão veloz. criança a Ele não esse ponto. Ele consegue. não, Ele ele vai não dizer, consegue, pô. Ele não consegue, tá ligado? não dá. Tá ali indignado, ó, bloqueado. Mas vamos aí liberar o áudio dele para ele soltar a indignação dele para que a gente comece de fato uma caixeira veloz da noite, do dia, da tarde, não sei a hora que você está ouvindo. Silvio, Então o que é que agora você eu vou tem a ter falar valor. sobre esse tema de hoje, cara? O que é Não que você interessa tem a você, dizer? palhaço. Eu vou falar em Não, respeito não, a mim não aos interessa não, mas ouvintes. Respeite exatamente, os irmão. Se ouvintes. você tem um mínimo Respeite de os ouvintes, respeito com os pilantra. seus ouvintes, irmão, você vai falar isso agora, viu? Eu respeito só os ouvintes, tá, André? Você perdeu meu respeito quando você começou a falar aqui. Entendi. Ainda bem que você nunca ganhou, irmão. A gente só perde que a gente ganha, né? Mas É, tudo bem. exatamente. Vê só, Samara. Tu tá nessa corja aqui, Samara. Silvio, pega o teu dedinho assim, ó. E se toca, começa aí o podcast. Ih! A irmã tá ouvindo esse TikTok? Pega o seu dedinho e sai de mansinho aí, irmão. Ih, olha lá. Ih, Olha o outro mano. copiando. Olha o outro copiando. Copiando o uma que, gente irmão? Copiando o que, sedosa. irmão? Diz aí, irmão, quem tá copiando Tu tá aqui? copiando Raul Gil. Mas deixa esse povo pra lá e cola aqui. Irmão, vê só. Hoje a gente vai trocar um papo. Na verdade, hoje, lembre-se, hoje é uma caixeira veloz. É um papo rápido, é um papo breve, porém, é um papo lindo, porque vai usar um tanto quanto mais da dinamicidade da sua história. E a gente já vai começar Poxa, dinamicidade, gostei. Poxa. Fazer o quê, né? O meu vocabulário não se resume a 500 palavras como o de André. Mas veja, a gente vai começar a falar... André, por favor, eu tô falando. Eu tô falando, André. Eu tô falando aqui. Tu pode me conceder. Olha, vocabulário do Brasil Escola não pode não aqui não. A gente vai botar tu pode me conceder, irmão? Detecta plágio aqui. Continua aí, irmão. Tu pode me conceder, irmão, o tempo de fala? Obrigado. Porque até os gregos, na Idade Antiga, tinham tempo de fala, os cidadãos, né? Até eu não tô os debates políticos tá tendo. Exatamente. E eu aqui tô sendo cerceado pelo meu sócio. Eu não gosto de André mais. Isso que eu tô querendo dizer. Hoje a gente vai trocar um papo sobre a sociedade medieval, que é um tema tão abrangente, porque não se tem um consenso de quando que a sociedade medieval se forma. Não se tem um consenso que a sociedade medieval se finda. A gente conversando sobre a Revolução Francesa, eu lembro que Samara trouxe, e muito bem, o seguinte: a Revolução Francesa marca também o fim de todos os privilégios sociais. É bem verdade que eles já vinham sido tratados para acabar, mas a Revolução Francesa que dá um marco final. Então, será que ela mesmo é um pouco antes, é um pouco depois? Os historiadores
A gente ainda não tem um consenso em si, e muito menos ainda para quando começa. Para você ter ideia, o termo que a gente vai usar muito hoje, que é o feudalismo, a palavra feudalismo só vai começar a circular no século VII. Desculpa, no século VIII. Só no século VIII que a gente vai ver os primeiros documentos com o termo feudalismo. Peraí, e antes disso? Era o quê? Enfim, calma. Vamos sem pressa, vamos sem demora. Vamos começar embora o nosso Quer Post Veloz. Hoje é um dia lindo, hoje é um dia massa. Vem-se embora. Vou chamar a vinheta, pega os teus 25 centavos e fala. Ciné, 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 ciné. Eu achei que era Macaxeira Veloz, Silvio. Foi mal. Pois é. Gente, esse é o Silvio. Ele erra o programa, ele erra. É por isso que quando a gente tira o direito de falar dele, vamos dizer que estamos censurando o cara, né? Vamos dizer que estamos censurando. Tá querendo. Não levanta a polêmica da censura agora, não. Olha ele aqui, ó, pra aí, ó. Nem tinha lembrado. Depois da ser censurado com o podcast. Lá vem a Mister Política aí. Nem tinha lembrado disso. Olha, Samara brinca quer... com fogo. Samara quer tirar onda, ponto. Samara quer dar um problema pra essa história. Samara veio pra cá pra causar problema. Foi o que Samara fez. Eu vim trazer solução, meu querido. Com licença, me respeita. E se achou. Ih, mano. A gente deu uma perdida também. Tamo aí. Silvio, continue a sua construção, irmão. Não, eu puxei a vinheta. Ô, André, me diz uma coisa aqui, pelo amor de Cristo. Essa sociedade medieval, ela possui pilares. Pilares, ou seja, são estruturas basilares, para que possamos desenhar a sociedade medieval. Me diz alguns aí, pelo amor de Cristo, eu tô ficando preocupado, cara. Pois é, cara, não se preocupa que o negócio agora vai ser resolvido, porque vê só, cara, quando a gente pensa em sociedade medieval, né, deixa eu te mutar aqui, não é por nada não, mas é só por uma questão de segurança. Quando a gente pensa em sociedade medieval, jovem, a gente primeiramente tem que lembrar que a sociedade medieval é dividida em três, né, as três principais estamentos aí que a gente tem na sociedade. Então a gente vai ter a nobreza, a gente vai ter o clero e a gente também vai ter os camponeses. Existe uma divisão, né, que muitos acabam colocando justamente por ser a nobreza, aqueles que guerreiam, os nobres, os proprietários de terra, né? E do outro lado a gente vai ter o clero, os membros da igreja e das ordens religiosas. E claro, vão ser aqueles que oram, e os camponeses, né, vão ser de fato os trabalhadores da terra, os que prestam o serviço, tá? Também chamados, né, de laboratores, né? Mas você precisa saber exatamente isso não. Você precisa saber que os camponeses eram aqueles que trabalhavam, né? Os nobres eram os proprietários de terra, na sua maioria os guerreiros, inclusive. Eu trouxe até um filme essa semana quando eu estava dando aula, que foi o Shrek, para analisar justamente isso, né? Que de fato na Idade Média, né? Quem era guerreiro, quem era cavaleiro, era quem era nobre, era quem tinha, né, terra. E muitas vezes, né, era aquele cara que era valorizado. Tanto é que quando a gente vê nos contos de fadas, que o Shrek ele retrata muito isso, né, os contos de fadas que foram criados inclusive na Idade Média, né, a gente vê muitos desses contos de fadas que naquela época foram feitos para adultos e hoje, né, a Disney deu aquela gourmetizada, então tem toda aquela questão de ser para criança hoje, mas naquela época os contos de fadas que tem as mesmas histórias como Gato de Botas, Cinderela, Branca de Neve, então essa galerinha aí dos contos de fadas, né, você vai ver que sempre ela, na sua maioria, está representando e está valorizando quem? A nobreza, né? Sempre está valorizando o modo de vida do nobre, que era, né, fazer parte de um castelo, que era fazer parte, né, de ser rainha, ser rei, ou ser parte de uma corte, né, ou ser um guerreiro, ou ser uma guerreira. Esse era o modo de vida, né, entre os mais valorizados da Idade Média, que era o nobre. Claro, a gente também pode enxergar a igreja, que era o principal produtor cultural da Idade Média, né? Quem mais produzia e quem mais dominava a cultura na Idade Média, né? Ô, André. Oi, diz. Eu sempre gosto de dizer em minhas aulas a seguinte frase, né? Que a igreja, ela funcionou durante esse período medieval, porque assim, a gente não pode esquecer que a igreja ela nasce nessa decadência do Império Romano,
porém ela vai se consolidar nesse mundo medieval. E é interessante que, nesse mundo medieval, eu gosto de dizer o seguinte, a igreja ela funcionou como a argamassa para construir essa Europa moderna e essa Europa atual. Porque, assim, era preciso uma explicação plausível para que os camponeses passassem fome e aceitassem sua condição e que os nobres ficassem acima. Né? Então, essa explicação plausível, quem acabou fundamentando foi justamente o discurso religioso. Eu estava lendo um texto do Jacques Legoff e a civilização do Ocidente. E o Legoff ele pontua de forma muito clara exatamente isso. O Legoff ele vai explicar o seguinte: ó, o camponês precisou entender que a razão pela qual ele estava lá era um propósito divino. Ou seja, a discussão que cercou esse pensamento foi o seguinte: ó, você está nesse momento porque Deus tem alguma prova para você. Se você está passando fome, se você está em situação de rua, se você está com alguma doença grave, é porque existe algum propósito maior pelo qual, nesse momento, você pode não entender. Mas respeite-o e, sobretudo, não vá atrás do que não é seu. No caso, por exemplo, a nobreza, a riqueza. Então, tudo isso ajuda inclusive, a gente era a considerado isso, um dos 7 pecados, né, da Idade Média. 7 E... pecados que hoje, 7 pecados capitais. Isso. Que se coloca, né? Perfeitamente. Só para passar para Samara, André citou Shrek, não foi? Foi. Isso. É uma produção belíssima, belíssima. Além de fazer uma sátira com os contos, né, que André falou muito bem, que na verdade os contos eram para adultos. Afinal, se você parar para pensar, esses contos eles se passam nos bosques, né? E só para constar, a região do bosque em um feudo era uma região somente nobre. Os nobres usavam para o lazer, os nobres usavam para caçar. E os nobres não gostavam de ver o seu espaço sendo frequentado por pessoas sem classe. E se você vai parar para pensar, até hoje é assim. As pessoas que possuem um poder aquisitivo maior não gostam de ter os seus respectivos espaços ocupados por pessoas de poder aquisitivo menor. Por isso que eu estava questionando se a Idade Média, ou melhor, se os valores medievais haviam acabado. Porque, de certa forma, existem algumas tradições, algumas heranças medievais que estão presentes até hoje na nossa vida. Né? E, certamente, esse pensamento é um desses. E uma outra produção muito interessante é justamente Game of Thrones. Eu digo que sempre é uma pena eu não poder trabalhar Game of Thrones em sala de aula, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, porque a classificação indicativa é muito alta. Mas uma vez que você tem aula de Idade Média e vai assistir Game of Thrones, cara, você vê o seu professor contando a história. Mas isso é um papo mais pra frente. Algo que Silvio pontuou bem no início do podcast, que me chamou muita atenção, foi quando ele falou sobre a questão de quando a Idade Média começou e se findou, né? Porque a gente ainda tem esse pensamento de uma linha tênue da história, que a sociedade começou aqui, levantou uma barreira e ela se findou. E a gente vê que as memórias, né, que aquilo que foi criado na galera, a mentalidade, ela continua, a mentalidade ela vai sendo contínua. Então a gente vai vendo que em alguns locais vai ser ainda mais intenso esse medievo, entre aspas, e em outros a gente vai vendo essa mudança de sociedade. Então é muito complicado a gente, de fato, querer definir um período certo, porque como o Silvio até falou, né, a gente até hoje tem ainda alguns resquícios de mentalidade do que era o feudalismo, quando a gente vai falar sobre a questão de lugar de rico, lugar de pobre, que obviamente nós tentamos quebrar isso aí, mas que a gente sabe que ainda existe, aonde cada um deve se estabelecer, né? E voltando para a parte, de fato, da sociedade, como o André bem falou, a gente é ótimo, né? Parece que eu estava lá no feudalismo, vivendo. Linda de vestida. Oh. Quando vai falar do feudalismo, a gente, de fato, vai ter... Ou passando fome, né, gata? Você é nobre, porque... rica. né?
Já que eu vou voltar pra lá, deixa eu pelo menos imaginar que eu vou estar rica, né? Próspera na nobreza. Porque eu me imagino Ô, ela, mas Samara, eu não sei se ainda tu povo tava. clero. Ô, Samara, eu não sei se tu tava, mas em 2018, eu, Álvaro, Pedro, enfim, colega da gente, tá? Pra quem não tá entendendo, colega da gente da graduação, a gente foi à oficina de Brenan. E a oficina de Brenan é super rica e tal, em sentido de arquivos históricos, né, de documentos históricos, enfim, é lindo lá. E aí tem uma parte lá que acaba contando um pouco de como é que era esse imaginário medieval. E aí Pedro olha para mim e fala, oxe, esse cara é um tempo bom. Aí eu olhei, Depende irmão, da perspectiva que você estava falando, né? esse é o nosso ponto. Porque para estudar história, necessariamente a resposta sempre passa pela perspectiva. Se você fosse um rei, irmão, sua vida era massa. Mas só para constar, viu? Uma pessoa de classe baixa hoje, classe média hoje, vive extremamente melhor do que um rei medieval. Isso é comprovadíssimo. Mas vai, Samara. É exatamente isso, né? Porque quando a gente olha para o clero, como os meninos já bem pontuaram, a gente vai estar aí sabendo que são os membros da Igreja Católica, né? Então, isso eu acho que já é algo mais fácil de estabelecer. Massa. Quando a gente vai para a questão da nobreza, a gente vai ter também a questão, além dessas três divisões, vai ter a questão dos suceranos e dos vassalos, né? Que normalmente a gente às vezes não trabalha tanto. Eu acho que também nem vai dar tanto para a gente entrar, porque é para ser uma caixeira veloz. A gente nem sempre consegue bater aí na velocidade de ficar só uma caixeira, mas também é importante a gente falar sobre a questão também dos suceranos e dos vassalos, que vão ser servos trabalhadores, né? E os suceranos vão ser os donos de terra e os vassalos os trabalhadores. Então, eles também vão ser responsáveis pela gestão de lei, pela questão de concessão de benefício, pela questão também da administração da justiça, e é algo que a gente não consegue trabalhar tanto e falar do quão importante essa divisão aí na questão da sociedade feudal. Exatamente isso aí, tá? Então, essa relação macro, possamos dizer assim, da sociedade medieval vai se pautar com base na sucerania e vassalagem. E lembre-se, tá? Sucerano e vassalo, ambos são nobres. Ambos são nobres. Então, o Muito camponês não pode importante fazer dizer isso. parte disso. O camponês não pode fazer parte disso. Então, quando Samara fala trabalhador em relação ao vassalo, é que ele quem deve as principais obrigações ao suzerano. Mas ele, no feudo dele, ele não trabalha. Ele tem os seus próprios servos para trabalhar para ele. E esses próprios servos dele, esses sim são os camponeses, são os lascados por aí. Então, essa relação toda, esse universo todo, é problemático, desproporcional, muito desigual, absolutamente voltado para um cenário complicado, cheio de guerra, é onde vai se passar essa sociedade medieval. A gente já passou do tempo legal, eram 15 minutos que a gente tinha planejado, são 18. Deixa eu só complementar, só para a gente finalizar o assunto do suzerania e vassalagem, né? Que, assim, era um acordo muito louco. Primeiro que era um acordo firmado, um acordo religioso firmado diante de Deus, então, assim, era um pacto muito sagrado para todos, e quando você firmava esse pacto, você tinha que seguir ele basicamente sua vida toda, né? E para o nobre que não tinha terra, era muito interessante, do mesmo modo que também era interessante para o nobre que tinha terra e estava oferecendo aquela terra para o vassalo, né? Porque do mesmo modo que o vassalo ia, de certa maneira, organizar e cuidar daquela terra do seu suzerano, do nobre dono da terra, o vassalo também ia garantir toda aquela proteção, né? Isso era também muito louco, porque, como o Silvio falou, a Idade Média também foi um momento de muitas guerras. E nesse momento em que se tinha um vassalo, né, era muito importante, porque quanto mais vassalos você tivesse, era melhor para você ter aquela proteção e ter um cara para lutar ao seu lado na guerra. E aí tinha outro ponto muito mais louco ainda, que tornava esse processo de suzerania e vassalagem mais louco do que ele já é que, como o Silvio disse, o cara que era vassalo, né, de um suzerano, ele poderia também ser um suzerano e ter um outro vassalo. Então era uma linha, né, uma cadeia meio que interminável. Eu não sabia quando Porque acabava. a gente olha para a pirâmide e a gente vê lá 3 estabelecimentos e acho que é lixo, sim. Ah, não fácil, 3 aqui, Mas quando a gente vai para a prática, de fato, para entender como eles funcionavam, a gente vê que não é uma sociedade tão fácil assim, ai, clero,
ali lindinho, nobrezas. Não, gente, tem todo Tanto é um que quando às processo. vezes o rei ou o nobre, alguém convocava para guerra, muitas vezes a pessoa não sabia nem o tamanho do exército que sentia, porque era difícil calcular, tipo assim, ó, tem quantos vassalos e quantos suzeranos que vão chamar, então era uma loucura, mas esse regime era de fato muito forte, muito presente na Idade Média, né? O suzerano e o vassalo. Isso. E só para aproveitar que a senhora falando de filme, eu trouxe muitos filmes infantis, né? E trouxe Game of Thrones aí, mas que é uma série imensa para assistir. Mas tem alguns filmes que são bem legais, que eu assisti até na época do meu ensino médio, e que me ajudaram bastante a entender. Que é O Nome da Rosa. Acho que. Não sei De vocês, mas o fato, meu professor amava passar na sala de aula de para fato. Clássico, trabalhar. Que é um clássico, clássico, clássico. clássico. Ó, eu não Jo... soube apreciar no meu fundamental, Tá mas vendo? depois eu aprendi a apreciar. Ah, Aí vira o professor eu entendeu. E eu também. acho que é um bom filme Tu pra galera também, né, Silvio? assistir. Acho que Também, todo também. mundo, né, gente? É, Infelizmente, nós como alunos achamos filmes na sala de aula enrolação do professor para não dar aula, mas não é. Aprendi na Isso. prática que não é. E aí acho que é um filme bacana para assistir, é um filme antigo. Outro também é Joana Dark e Coração Valente. São dois assim também bem clássicos que a galera Não, assiste. Mas se coração, só para assistir constar, já O Nome Coração da Rosa, Valente. já Coração Valente é um espetáculo. É um espetáculo, é um espetáculo. Agora, muito violento, mas é um espetáculo e, só para constar, historicamente falando, mentiroso, um mentiroso. absurdo, mas é bom. É bom. Mas é bom. A Ben trouxe algumas dicas de filme, por quê? Porque como é uma caixeira veloz, como a gente não pode entrar tanto ao outro espirrando, aí você assiste o filme, que você vai conseguir bater com o que a gente falou, ver o que é que condizente e o que não é, e aprender mais um pouquinho com a gente aí, porque o nosso tempo já excedeu. A culpa é de Samara. pois é, meus queridos. Esse é um tema muito massa, muito top. E eu vou mutar a Silvia mais uma vez, porque é o que eu gosto de fazer na vida. Mas assim, tirando isso, galera, o cara tá me metendo uma de italiano agora. Tá de brincadeira Mamma comigo, né? mia! Tá de brincadeira comigo, o cara meteu uma de italiano agora, pô. É um romano, pô. O cara virou um romano, pô. Simplesmente aqui. Mas assim, galera, tirando o Silvio da jogada, é um tema muito rico, muito, assim, tem muitas coisas que a gente poderia comentar, mas como é uma caixeira veloz, estaremos finalizando por aqui. Se você quer saber mais sobre Idade Média, a gente já tem podcast sobre Idade Média para quem está ouvindo no áudio, mas no YouTube não tem tantos. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, né, cara, a gente está falando de uma idade de mais de 1000 anos. Não é brincadeira. Então, assim, é muita coisa que a gente tem para falar sobre. Então, se você quer saber mais sobre Idade Média, comenta aqui, compartilha, manda para mais um amigo, divulga aí a palavra do Oxa História, a gente vai ser grato demais. Você não tem noção de como a gente vai ser grato. Então, compartilha, curte, se inscreve no canal. É isso. Samara Vasconcelos, Silvio eu não vou pedir para falar, tá? Silvio eu não vou Deixa pedir esse vídeo pra falar. pra lá, eu acho que Samara o André já... Vasconcelos, manda boa aí, Samara. Gente, acho que André já findou, já lembrou, tem que curtir. Se você não tá lá no Instagram, vai pro Instagram, dá uma olhada. Toda semana tá tendo conteúdo novo. Lembrando que o podcast está saindo toda quinta-feira, toda quinta-feira. Assim, às vezes dá um equívoco, mas toda semana estamos. Mas toda quinta-feira tem episódio novo, então não perde, já fica ciente que toda quinta tem. Já entra no YouTube, já vai na plataforma de áudio pra ouvir, tá bom? E quem tá assistindo, ignora a Silvia aí, porque já tô acostumado, né? Que É não gira Silvio, né? bem. Eu É sou E uma Silvio. pessoa até boa, sou a uma pessoa boa. próxima. Porque aí, Leandro, Cheiro, agora pessoal. Foi lindo estar com vocês mais um dia. É isso. Vamos embora. Vamos juntos. E tamo lá. História esteja com vocês.